Olá pessoal, professor Edson aqui. Nós vamos dar prosseguimento às aulas de História, né, do segundo colegial, em conformidade, né, com a aula da semana passada, né. Nós vimos a respeito do processo, né, de expansão marítima, comercial, territorial, né, da Espanha e de Portugal. E a gente vai necessariamente, né, ser mais específico falando a respeito dos portugueses, né, do processo de colonização, de exploração, como foi aqui pra gente, tá? E vamos analisar alguns pontos importantes, né? E algumas curiosidades específicas que estão na apostila, tá? Então é importante, né, salientar que antes do saque, né, da chegada aqui dos portugueses, existia um tratado, né, que em tese deveria ser respeitado. Foi através da figura de um papa, né, que Portugal e Espanha, né, mediaram esses conflitos, né, através do famoso Tratado de Tordesilhas, né. Haviam especificações, marcações de divisão territorial entre as duas potências na época, tá? Mas outros países, né, na época não tinham essa formação de nação atual, né, como a França, por exemplo, né, estava interessado, né, na busca de novas riquezas, né. Então a França rondou durante um tempo, né, inclusive chegou na região ali de Santa Catarina, aqui no Brasil, e se apropriou, né, do pau-brasil e se interessava em outros recursos naturais, em outras riquezas que o Brasil pudesse dar. Então é bom a gente mencionar, né, que por volta de 1500 então teve a chegada aqui. Houve uma busca muito rápida, né, para ver se tinha alguma riqueza, se tinha metal precioso, né, ouro e prata. E a princípio, né, a única riqueza foi o pau-brasil, né. Lembrando que o pau-brasil ele foi muito importante, né, principalmente ali durante a Idade Média, né, não é específico brasileiro, tinha na Ásia também, para atingir, né, vários tecidos, né, diversos tecidos. Então, a princípio, né, o pau-brasil foi muito utilizado, né? Inclusive muitos historiadores defendem que o próprio nome Brasil provém dessa árvore, né, que hoje está em extinção, né? Toda a parte litorânea ali da Mata Atlântica, né, foi muito explorada. Hoje nós temos aí diversos projetos arquitetônicos, né, que incluem o pau-brasil, né, a questão da conservação, da preservação, né, mas hoje é uma árvore em extinção devido ao uso intenso, né? Nos primeiros anos de colonização, para se ter uma ideia, né, mais de 2 milhões de árvores, né, foram utilizadas nesse comércio ali com as Índias Orientais, né? Então, é bom entender esse processo, tá? Então teve essa busca, né, muito rápida para o Brasil inicialmente, né? Lembrando que os metais preciosos, né, serão utilizados, serão descobertos depois, finalzinho do século XVII, né, por volta de 1690, que a gente vai ter o início, né, as primeiras descobertas do ouro, né, o ouro de aluvião no Brasil, nas famosas Minas Gerais, né. Então o pau-brasil inicialmente, né, durante um bom tempo, ali vai ser considerado a galinha dos ovos de ouro, né. Então, através da carta, né, de Pero Vaz de Caminha, nós sabemos alguns detalhes, né, podemos entender alguns contextos, alguns aspectos aí do período, né, que fizeram essa busca inicial. Mas não houve uma ocupação imediata do território brasileiro. Essa ocupação vai vir apenas em 1530, tá? Essa ocupação, inclusive, né, vai ser feita com receio que a França ocupasse o território brasileiro, né? Então a gente vai ver que a metrópole portuguesa estava interessada em explorar quais seriam as novas riquezas ou possíveis riquezas que poderiam, né, se apropriar aqui no Brasil. Então a gente vai ter, desculpa, a gente vai ter, né, dando sequência aqui na apostila, a questão da exploração do litoral, né, pau-brasil. A gente vai ter o contato, né, com os indígenas, que vai ser um contato conflituoso, né, mas ao mesmo tempo algumas tribos mais pacíficas, né, a questão dos ensinamentos do território, a entrada nas matas, né, etc. E a gente vai ter a busca, né, por pessoas que estariam dispostas a explorar o vasto território brasileiro, né. Dando sequência aqui na apostila, né, a gente consegue ver aqui
a questão das capitanias hereditárias, né? Inicialmente foram 15, né? 15 porções de terra. E no primeiro instante a gente pensa, né? Poxa vida, o governo está dando esse lote de terra para a gente desenvolver, desbravar e se dar muito bem na vida. Não é exatamente isso, tá? Por quê? Porque escolheu determinada pessoa, falava, você tem determinado lote do outro lado do oceano, que você está liberado, você e o restante da sua família, né? Servir de forma hereditária, né? Para os descendentes, poderiam explorar sem qualquer equívoco, sem qualquer receio. Mas todos os custos, todos os gastos, mão de obra, o pessoal deveriam ser pagos pela própria pessoa. Então, inicialmente, muitos tinham receio de atravessar o oceano, atravessar o mar. Muitos não tinham o dinheiro necessário para essa investida, né? Então, inicialmente, essa ideia do governo português, né, não foi uma ideia tão bacana. Poucas capitanias vão ter o desenvolvimento esperado, tá? A gente vai ter a capitania do Maranhão, né? Logo lá no norte, né? Com João de Barros e Aires da Cunha. Inclusive tem algumas questões mais específicas, né? Nomes e tudo mais, não precisamos nos ater, tá? Vou só mencionar aqui. Vocês podem, inclusive, depois, através de uma leitura mais rebuscada, né? Ter um entendimento melhor. A gente tem abaixo, né, do Maranhão ali com Fernando Álvares de Andrade, né? Cada capitania tinha um proprietário, né? Nós tínhamos ali a capitania do Ceará, com Antônio Cardoso de Barros, do Rio Grande, né? João de Barros e Aires da Cunha, né? Também. Itamaracá, com Pedro Lopes de Souza. Capitania de Pernambuco, que vai ser a que mais vai dar certo, né? Que vai prosperar junto com São Vicente, né? Lembrando que das 15, Pernambuco e São Vicente vão ser as capitanias que vão ter o destaque, tá? Inclusive São Vicente, né, tem um desenvolvimento muito bacana. E a princípio, né, questão de curiosidade, postei na outra sala, terceiro ano, tem a história do Brasil também, segundo o Renato, etc. Eu mencionei lá que São Vicente não vingou com a produção do açúcar, tá? E realmente não vingou, tá? Mas nessa fase inicial de desenvolvimento, de desbravar, etc., São Vicente vai ter sim uma desenvoltura, tá? Lembrando que São Vicente não vinga com a produção do açúcar, tá? Mas o tráfico de nativos, tá? Vai se dar muito bem, tá? Vai gerar um lucro enorme. Como assim tráfico de nativos? Escravizavam os indígenas e vendiam para ir para fora do Brasil, para outros países, e serem escravizados, tá? Então, a capitania de São Vicente vai ser destaque por esse tráfico. Já Pernambuco vai ser destaque pela produção açucareira, tá? Embaixo, né, nós temos ali a Baía de Todos os Santos, Francisco Pereira Coutinho, Ilhéus, né, Jorge Figueiredo Correia, né, região ali da Bahia, Porto Seguro, com Pedro do Campo Tourinho também, Espírito Santo com Vasco Fernandes Coutinho, São Tomé, né, com Pedro de Góes, São Vicente, né, com Martim Afonso de Souza, Santo Amaro com Pedro Lopes de Souza, São Vicente com Martim Afonso de Souza e Santana, né, com Pedro Lopes de Souza. Então, vários proprietários, vários nomes, mas Pernambuco e São Vicente que efetivamente, né, vão se desenvolver. A gente vai ter inclusive vários acontecimentos ali, né, que vocês podem ler com mais propriedade, né. 4 desses proprietários, né, iniciais sequer vão desembarcar de Portugal. A gente tem um, né, que por curiosidade vai ser morto e vai virar comida, né, de uma tribo, né, de índios muito aguerridos, muito bravos, né, chamado Tupinambás. E muitos outros vão encontrar dificuldades enormes, né, pela questão das doenças, pela questão de indígenas inimigos, pela questão mesmo de entrar no meio da mata, né, não saber o que espera, né, questão das aventuras, né, como eram as expedições marítimas, né, para o Brasil e para toda a América aqui latina, né. Havia um medo, né, o medo do inesperado, o que poderia acontecer comigo, né. Inclusive, né, uma curiosidade que o livro mostra, né, a apostila mostra pra gente, né, a respeito do estado do Espírito Santo, né, que nós temos lá o Vasco Fernandes Coutinho, né, o lote foi doado para ele, né, ele chega em um 1º de junho, isso mesmo, cadê? Ele chega em 1º de junho, no domingo de Pentecostes, né,
que é uma comemoração religiosa cristã, né? Em homenagem pelo dia de Pentecostes, né? Ele dá nome da terra, do território que ele ocupou ali, né? Dá o nome de Espírito Santo, tá? Então é uma curiosidade, chama-se Espírito Santo porque o dia de chegada foi em um dia de comemoração de Pentecostes, tá? Em comemoração ao calendário, né? A festa religiosa, cristã e tudo mais. Espírito Santo devido à questão de Pentecostes, tá? Ainda tem uma continuidade na apostila, né? Que dá um destaque ali para Pernambuco e São Vicente. E ainda tem um outro texto que vai relacionar ali as capitanias em xeque, né? Devido às grandes dificuldades que eu acabei de mencionar, tá? Fato é que lá em 1548 a gente vai ter uma mudança da estrutura administrativa, né? Até porque foram 15 porções de terra, cada um era responsável por pelo menos uma, né? Outros eram responsáveis por maiores. Para ter ideia, algumas dessas capitanias, né, hereditárias eram maiores que países europeus, então não era uma coisa tão fácil assim de se administrar, né? E essa parte que fala, né, as capitanias em xeque, é importante, né, a gente saber que vai ter um governo geral a partir de 1548, porque aquele governo descentralizado, né, 15 regiões independentes e autônomos, não deu certo, né? Eu mencionei ali Pernambuco e São Vicente, né, que tiveram um desenvolvimento bacana. Então foi preciso a metrópole intervir, ter um governo geral, que era um governo centralizado, né? Então todas as capitanias deveriam, né, reverência, né, e se referenciar administrativamente, né, ao governo geral, né? E é importante, né, a gente salientar que vai haver depois, né, outros aspectos, né, que eles vão tentar desbravar. A gente vai ter mais à frente, né, a questão esqueci o nome lá, a questão ali após o Renascimento, né, com a reforma protestante do Lutero. A gente vai ter ali a questão dos jesuítas, né, dos padres jesuítas, né, da Companhia de Jesus, que vão vir para cá, né, ajudar nessa questão do governo geral, na catequização, na alfabetização, né. E mais à frente a gente vai ter a questão dos bandeirantes também, né, que por muitos são tratados como pessoas que desbravaram, que trouxeram modernidade, o desenvolvimento, né. E para outros, né, não foram mais que assassinos, porque ao mesmo tempo que eles iam para dentro do sertão brasileiro, mataram muitos indígenas, né, mataram muitas pessoas, né, de forma geral, se apropriaram de várias riquezas, né. Então, enquanto para uns os famosos bandeirantes são taxados como pessoas responsáveis pela modernização, né, para outros são sanguinários assassinos, tá? Então, por hoje, né, nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida, qualquer questão que vocês queiram colocar, é importante vocês manterem o contato com a escola. A escola vai buscar dialogar com a gente. E a gente vai tentar facilitar no que for possível, né? A gente vai tendo uma determinada flexibilidade, tá bom? Outra coisa importante também, né? Lembrando que toda semana eu estou colocando aqui exercícios objetivos, né, da própria apostila, como eram as nossas aulas, né, para a gente ganhar tempo, né, e até mesmo para a gente saber como que está o nosso entendimento, né. E a partir da semana passada, né, no início do segundo bimestre, eu pedi para vocês fazerem anotações semanais a respeito das aulas, né, dos capítulos, né. E essas anotações, né, devem conter o entendimento geral de vocês, tá? Para o caderno servir como uma espécie de diário de bordo, tá? Para organizar os registros de vocês e acabar facilitando depois na composição das notas de vocês, tá? Então lembrando que toda semana vai ter a questão objetiva e ao mesmo tempo a questão dissertativa para vocês escreverem ao menos uma página, né, bem escrita a respeito do entendimento de vocês, tá bom? Então, aula que vem a gente continua. A gente vai entrar na parte do governo geral, mais especificamente com Martim Afonso de Souza, né? E nos vemos até lá então, tá bom? Então, um abraço para vocês aí, tá? Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.